Olá a todos, meu nome é Rosa Ângela Chiesa, sou professora da URGS e nessa aula sobre transparência e controle social eu tenho uma participação apenas nesse vídeo, é uma aula ministrada pelos professores a Tânia e o professor João Carlos, e eu gostaria de então eu vou contribuir nessa aula aqui, né, que está no módulo Transparência e Controle Social, falando um pouco, né, de quais são os instrumentos de transparência, né, sobretudo o que focando principalmente para a Lei de Responsabilidade Fiscal e a Lei de Acesso à Informação, que são duas leis, duas normas, duas instituições que foram aprovadas, né, muito tempo depois da Constituição de 1988, a Lei de Responsabilidade Fiscal é de 2000 e a Lei de Acesso à Informação de 2011, mas mostrar para vocês o que essas normas elas estabelecem como, digamos, direito ao cidadão a ter as informações relativas ao Estado, né, ao setor público, e como que você, cidadão, pode exercer a sua cidadania e o controle social, né, a partir do que essas normas estabelecem. Então, para não falar diretamente da Lei de Responsabilidade Fiscal, que não é o primeiro normativo que trata de transparência e controle social, obviamente, todos vocês sabem disso, né? Nossa mudança, nosso acesso, nosso direito à informação, à cidadania, o restabelecimento da democracia no país vai ocorrer a partir da Constituição de 1988, né, com um conjunto de normas e regras, né, a nossa Constituição cidadã e democrática, né, como muitos de vocês conhecem, né, enfim, eu já vou falar alguns normativos da Constituição de 1988, mas vou falar principalmente da Lei de Responsabilidade Fiscal, que é de 2000, a Lei 101, e que traz um capítulo específico sobre transparência e controle social. Quando a gente trata do tema de educação fiscal, a gente fala muito em propor e ressignificar conceitos da cidadania. A Lei de Responsabilidade Fiscal é uma norma que ela vai conceder uma visão de Estado mínimo, uma visão de Estado neoliberal. A Lei de Responsabilidade Fiscal ela vai trazer um conjunto de indicadores, nós vamos ter uma aula específica sobre isso, um conjunto de indicadores que visam reduzir gasto público, né? Gestão fiscal é fazer controle de gastos. Apesar da lei ter pelo menos 2 artigos que tratam da receita, esses 2 artigos que a gente vai tratar nessa lei, até hoje eles não são cumpridos, que são os artigos 11 e 14. Vamos também tratar da Lei 131 de 2009, que é uma lei que acrescenta dispositivos à própria Lei de Responsabilidade Fiscal no tema transparência e controle social, e vamos falar da Lei de Acesso à Informação. Essa lei que trata aqui do Programa de Acompanhamento e Transparência, apesar de estar o nome aqui Transparência Fiscal, nós não vamos tratar aqui, nós vamos tratar lá na aula de LRF. Então aqui nós vamos focar principalmente, né, fazer um link com os avanços em relação à transparência e o controle social estabelecidos desde a Constituição de 1988, né, como vocês conhece a própria Lei Orgânica da Saúde, lá de 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente, também no mesmo ano, a Lei Orgânica da Assistência Social, de 1993, o Estatuto das Cidades, de 2001, e eu recuperei apenas um capítulo, aliás, um artigo da Constituição de 88, para mostrar para vocês, né, por que ela é chamada de Constituição Cidadã Democrática. Veja, o artigo 98 fala, né, da garantia de participação da comunidade na oferta, nas ações e serviços públicos de saúde, né, os conselhos municipais, os conselhos estaduais de saúde, assim como tem na educação. Outro exemplo é o que está previsto no artigo 204, né, quando fala das ações na área da assistência social, que também a Constituição estabelece o direito da participação da população por meio de organizações representativas na formulação de políticas e controle das ações em todos os níveis. Da mesma maneira, um outro artigo da Constituição Federal de 1988
trata, né, do ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: gestão democrática do ensino na forma da lei. Ou seja, todos esses serviços públicos preconizam transparência e a participação da sociedade nas ações desses serviços. Eu usei o exemplo da saúde, da assistência e da educação. Agora, a lei de responsabilidade fiscal, ela tem, né, ela é de maio de 2000, entrou em vigor em maio de 2000, e ela tem como objetivo, né, é importante que se diga aqui, o objetivo dela era reduzir o tamanho do Estado. Ela nasce num contexto do consenso de Washington, que é aquele conjunto de regras estabelecidos pelos Estados Unidos e no acordo entre os Estados Unidos e Inglaterra, e definir quais são as regras fiscais que os países dependentes do Fundo Monetário Internacional deveriam adotar, dentre os quais o Brasil. Mas a LRF ela vai trazer, apesar disso, a despeito de ter uma visão neoliberal de Estado, ou defesa de Estado mínimo, ela traz um capítulo sobre transparência e controle social. E por que ela traz esse capítulo sobre transparência e controle social? Porque justamente nós estamos, né, como vocês viram lá nas primeiras aulas sobre Estado, tributação, com o Dão, professores Dão e a Regina, vocês vão ver que nesse período, nessa discussão sobre o Estado neoliberal, e apesar de Dão não ter usado talvez muito esse termo, nós vamos ver que a necessidade de transparência e controle social aqui foi do interesse norte-americano em função do processo de financiarização da economia. Ou seja, como os Estados Unidos é um país que o que ele mais vende para o resto do mundo são bens intangíveis, ou seja, são aqueles bens que eu não consigo pegar na mão, são marcas, patentes, era necessário sim ampliar as regras de transparência no resto do mundo, porque os Estados Unidos estão com incapacidade ou dificuldade de executar a tributação. É muito mais difícil tributar marcas e patentes do que tributar minério de ferro ou tributar telefones, né? Aqueles bens que eu enxergo. Então, é por isso que dentro de uma norma, como a Lei de Responsabilidade Fiscal, né, que tem como objetivo, né, a redução do tamanho do Estado, uma concepção de sociedade de indivíduos e não do princípio do coletivo e da solidariedade, por como que ela traz um capítulo de transparência e controle social. Então, esse é o objetivo, ampliar a transparência no mundo e em função da perda de autonomia dos Estados nacionais, sobretudo na capacidade de tributar, e aí olhando especificamente para os Estados Unidos, a incapacidade de tributar bens intangíveis, perda de autonomia dos Estados nacionais. Eu vou dar um exemplo de perda de autonomia, não precisa ser na área tributária que nós estamos falando, mas, por exemplo, hoje a gente vê de forma muito clara a perda de autonomia dos Estados nacionais, por exemplo, exercer em função sei lá, função de Estado, no caso de um exemplo que não é da área fiscal, mas, por exemplo, uma área onde o judiciário deseja pedofilia infantil, por exemplo. Ele não consegue identificar se ele não tiver autorização de determinadas empresas de tecnologia de informação, dessas transnacionais. Okay? Então, esse era o objetivo, porque que existe esse capítulo. Surpreendentemente, existe um capítulo de transparência e controle social dentro da Lei de Responsabilidade Fiscal. O que ela estabelece? Então, quais são as regras que a Lei de Responsabilidade Fiscal traz? E aí depois, como que você, como cidadão, pode exercer sua cidadania e controle social a partir desses direitos que a lei lhe garante. Então, primeira informação importante, né, que a LRF traz sobre a divulgação anual das contas, né? Vocês tiveram aula até agora, são 6 aulas sobre Estado, tributação,
né? E aí, bom, onde é que eu enxergo as contas? Né? Então, a LRF vai dizer que os municípios eles devem consolidar suas contas e encaminhar até 30 de abril de cada ano, ou seja, da mesma forma, os estados precisam consolidar as contas dos seus municípios e do próprio estado encaminhar para a União até 31 de maio de cada ano, e a União deve consolidar todas as contas do Estado brasileiro, ou seja, União, Estados, os 5.570 municípios, 26 estados, Distrito Federal e mais a União, né? Lembrando que cada um deles tem um orçamento, né? E, portanto, esse orçamento vai se transformar na sua execução num balanço, e essa consolidação das contas, né, ela deve estar feita pela União até 30 de junho de cada ano. Ok? Então, nós estamos em julho, a consolidação das contas de 2020 já devem estar disponíveis, né, para o cidadão. Além disso, a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela veio exigir que os entes públicos, quando eu falo aqui ente público, eu estou falando União, estados e municípios, né? Ela vai exigir que esses entes façam um relatório resumido da execução orçamentária a cada 2 meses, né? Isso é importante porque vocês podem buscar esse relatório no site da prefeitura do município de vocês, né? Entram na Secretaria da Fazenda ou, né, muitas vezes está no próprio gabinete do prefeito, não sei se o nome é Secretaria da Fazenda, mas enfim, e aí buscam, né, esse relatório bimestral que tem que estar lá, apuração da receita corrente líquida. É possível identificar nesse relatório qual foi o montante de receita arrecadada de IPTU, né, já que nós estamos falando do município, de ISS, quanto que o município recebeu de transferência de ICMS do estado, por exemplo. Aqui nós podemos colocar em prática todos aqueles conceitos que vocês viram das aulas 1 até a aula 6. Né? Como é que é a incidência, né? O IPTU, que é o Imposto sobre Patrimônio, ele representa quanto no total da arrecadação, para tratar o tema da progressividade, regressividade que os professores dão, e Regina e todos os outros professores trataram. Então, também as receitas de despesas previdenciárias, os institutos previdenciários, restos a pagar, que é um conceito que nós vamos trabalhar mais adiante, as projeções de regimes de previdência, ou seja, tem um conjunto de exigências que a LRF trouxe para que os municípios do Estado e a União publiquem, né, a cada 2 meses, para que o cidadão possa ter informações mais detalhadas e pormenorizadas das contas públicas. Muitos dos conceitos, né, nós estamos tratando de transparência e controle social para que vocês possam usar essas informações para buscar as informações relativas às aulas 1 a 6, e depois dessa aula virá a aula 8, que nós vamos tratar do gasto público, que vocês já terão, né, tido aula de transparência e controle social, e poderão também colocar em prática, né, o exercício da cidadania e do controle social, usando os mecanismos de transparência a partir dos conceitos que nós vamos trabalhar também na aula 8. Além disso, a Lei de Responsabilidade Fiscal exige também que se faça um relatório de gestão fiscal. Qual a diferença de gestão orçamentária e gestão fiscal? Gestão orçamentária vai aparecer lá montante de arrecadação do IPTU, do ISS, a transferência do ICMS, a transferência de SUS, né, a União, a transferência do que ela faz para os municípios, né, toda a questão do Pacto Federativo brasileiro vai ser possível de enxergar aí. Agora, o relatório de gestão fiscal, ele vai mostrar os indicadores de gestão fiscal exigidos pela LRF. Por exemplo, percentuais de gasto com pessoal, percentual de dívida. Sempre o denominador aqui é gasto com pessoal sobre a receita corrente líquida, dívida sobre a receita corrente líquida. Né? Então, tem um conjunto de medidas, né, um conjunto de indicadores de gestão fiscal que devem ser divulgados a cada 4 meses, da mesma maneira, União, Estados e Municípios, e que estão disponíveis nos sites. Então, também estou sugerindo aqui, busque esse relatório no site da prefeitura do seu município para ir buscar
colocar em prática os conceitos até o momento que vocês estudaram e sobre tributação nessas aulas de 1 a 6, ok? Além disso, eu estou deixando alguns links aqui, Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, Tesouro para acessar os dados de gestão fiscal da União e do Estado e do Rio Grande do Sul, dos municípios do Rio Grande do Sul, no Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. Também podem procurar os tribunais de contas de outros estados, ok? Além disso, a lei de responsabilidade fiscal, ela vai garantir o direito a amplo acesso público, inclusive por meio eletrônico, já lá no ano 2000 ela fazia referência a isso, e vejo que aqui tem uma questão muito importante, né? Uma das diretrizes também é a participação popular no processo orçamentário. Eu queria perguntar para vocês, quem de vocês já participou no seu município de alguma audiência pública que estivesse tratando da elaboração da LDO, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, do orçamento ou do próprio plano plurianual, que são os três documentos que fazem parte do planejamento público ou do ciclo orçamentário brasileiro. Nós vamos ver na aula 8 isso. Então, veja, o cidadão tem o direito de participar das audiências públicas. Ele tem o direito de opinar sobre aquele orçamento. Veja, a Lei de Diretrizes Orçamentárias da União, ela foi aprovada na semana passada, ok? A outra questão importante, terceira desse slide, mas a sétima no seu conjunto, é que, e aí eu queria fazer um convite especial aqui, que a lei também estabelece, lá no parágrafo 4º do artigo 9º, que o Poder Executivo deve avaliar o cumprimento das metas fiscais em audiência pública, ou seja, a cada 4 meses, até o final de maio, final de setembro e final de fevereiro de cada ano, o Poder Executivo é obrigado a fazer uma audiência pública no Legislativo para apresentar as contas do quadrimestre anterior. Então, nós fizemos isso em Porto Alegre há muitos anos, né, desde 2000, enfim, acho que 2004, 2005, né, e aí eu gostaria, então, de fazer um convite para que vocês participassem da audiência pública de gestão fiscal do município de vocês, que é obrigatório que ocorra até 30 de setembro de 2021. Então, pode procurar no site da Câmara de Vereadores, normalmente, como isso é uma função da Comissão de Orçamento e Finanças, né, o nome da comissão pode mudar um pouco, e perguntar quando vai acontecer e vocês participarem. Não só participar, como também organizar o grupo de amigos, vizinhos, ou o grupo que vocês atuam, né, enfim, que vocês atuam como cidadãos, enfim. Isso é muito importante, né? Por que é importante? Porque é uma oportunidade de fazer o elo entre os temas que nós estamos tratando no curso de Educação Fiscal e Cidadania. É muito importante porque faz um debate sobre as diferentes interpretações no manuseio das contas públicas, né? Provavelmente, né? Provavelmente não, vocês vão ver a abertura da tributação, porque é uma audiência pública que vai mostrar cada real arrecadado, em qual tributo, e aonde que ele foi gasto. Claro, levando em conta as classificações das contas públicas, que é a que a gente vai tratar na aula 8. E também é importante, né, porque tem diferentes interpretações dessas contas públicas, né, fazer uma reflexão sobre o cenário orçamentário e fiscal, sobretudo num contexto de pandemia, qual que é a função do Estado, será que de fato esse tema da austeridade fiscal que nós vamos tratar na aula 8 é algo concebível, enfim, porque, né, sempre lembrando que educação fiscal é um momento de propor e ressignificar conceitos. Nós vamos ter uma aula específica sobre o que eu chamo de os mitos da austeridade fiscal, né? Mostrando que o orçamento público e o orçamento da dona de casa são coisas que não são comparáveis. E também esse convite, né, para que vocês participem da audiência pública, onde o Poder Executivo apresenta as contas ao Legislativo, é um momento também, né, o cidadão tem direito à voz, ele pode propor
políticas públicas para o seu município, comunicar o poder legislativo sobre determinado fato, enfim, exercer de fato a cidadania e exercer de forma mais qualificada, porque esse curso tem como esse objetivo, né? Qualificar o cidadão para que ele possa interferir no seu cotidiano. Então, tem como objetivo ampliar esse controle social, um controle social mais qualificado, né, e complementando todos os outros controles que são instituídos no processo na Constituição do Estado brasileiro, né? Nós já temos os controles internos de cada instituição, os tribunais de contas, né, da União, que fiscaliza a União, dos estados, os estados, e tem 2 em municípios que somente os municípios de São Paulo e Rio de Janeiro possuem tribunais de contas. Além disso, o legislativo, né, as câmaras de vereadores, as assembleias e a Câmara dos Deputados e o Judiciário e o Ministério Público também têm essa função de fazer o controle social. Além disso, o tema da transparência e do controle social, além dessas questões que estão ali na LRF, ou seja, os relatórios de gestão fiscal, os relatórios de execução orçamentária, o direito de participar das audiências públicas para elaborar os 3 instrumentos que fazem parte do planejamento público, o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e o próprio orçamento, né? O direito de participar a cada 4 meses da audiência pública para saber quanto foi arrecadado, em qual tributo, de qual tributo, e aonde foi gasto, quem recebeu, para quem foi pago aqueles recursos, na forma de quais serviços, né? Além disso, a lei de responsabilidade fiscal, ela foi complementada pela Lei Complementar número 131 de 2009. E ela complementa justamente o tema da área de transparência, né? E aí o que ela diz, a transparência será assegurada mediante incentivo à participação popular e realização de audiências públicas durante o processo de elaboração e discussão do PPA. Né? Ou seja, é uma forma de garantir o direito da cidadania, poder discutir de quem os tributos serão cobrados e para quem as políticas públicas serão destinadas. Porque, ao fim e ao cabo, né, quando vocês tiveram a aula 1 e 2, por que o sistema tributário é regressivo? Por que ainda nós temos no Brasil mais ou menos 5, 6 municípios que sequer cobram IPTU? Né? Por que o IPTU ele arrecada, né? O imposto progressivo poderia ser usado muito para fazer justiça fiscal e ele cobra tão pouco comparativamente aos países desenvolvidos. Que não cobramos menos ISS, cobramos mais IPTU. Né? Os municípios, por exemplo, eles têm uma grande responsabilidade nessa caracterização do sistema tributário. Né? Porque eles têm competência sobre 2 impostos que são impostos diretos, que é o IPTU e o ITBI, né? Imposto sobre propriedade territorial urbana e o imposto sobre transmissão de bens imóveis. Além disso, a Lei Complementar 131, ela garante que a transparência será assegurada mediante liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade em tempo real das informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira e meios eletrônicos de acesso ao público. Ou seja, você quer ter acesso a algum contrato que o município, o estado ou a União fez, a Lei 131 lhe garante isso. Também os entes da federação, leia-se União, estados e municípios, disponibilizarão a qualquer pessoa física ou jurídica acesso a informações relativo a quê? Né? Está lá no artigo 48 da Lei Complementar 131. Veja, em relação à despesa, qualquer pessoa física ou jurídica tem acesso ao quê? Todos os atos praticados pelas unidades gestoras no decorrer da execução da despesa, a disponibilização mínima dos dados referentes ao número correspondente ao processo, ou seja, ter acesso à informação de um contrato que o poder público assinou
com determinada empresa, né, é um direito do cidadão. Está aí expresso no artigo 48 da Lei Complementar 131, e se isso não estiver disponibilizado no site desse município, da União ou do Estado, vocês, né, nós, cidadãos, podemos fazer essa solicitação com base no artigo 48 da Lei Complementar 131. Também, né, ela garante o nosso direito ao acesso de dados relativos à receita, né, da receita das unidades gestoras, inclusive quando receita de cada um dos tributos, ou seja, desagregado do menor nível possível, inclusive de recursos extras. A transparência também vai ser assegurada para qualquer cidadão, né? Está escrito aqui, eu grifei, qualquer cidadão, partido político, associação, sindicato é parte legítima para denunciar ao respectivo Tribunal de Contas e o órgão competente do Ministério Público o descumprimento do que está previsto nessa Lei Complementar 131. Caso vocês tenham esse direito negado, né, a quem vocês devem denunciar. Então, acho que são essas questões bem importantes, né, que trata a LRF no seu capítulo de Transparência e Controle Social, e também a Lei Complementar 131. Então, essa é a primeira parte, né, eu vou chamar parte 1 do vídeo sobre a LRF e a LAI, a Lei de Acesso à Informação. E no próximo vídeo nós vamos tratar, então, da Lei de Acesso à Informação. Muito obrigada.